Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Fábio e eu quero me dirigir à turma do terceiro ano. E eu quero falar um pouco nessa aula sobre, dentro da estrutura da sociologia, né, nossa disciplina de sociologia, eu quero falar um pouco sobre Max Weber. Nós estamos aí, né, fazendo revisão dos principais teóricos da história da sociologia. Aprendemos sobre Comte, ainda na modalidade presencial, né, sobre Comte. Depois estudamos um pouco sobre materialismo histórico de Karl Marx. E nos últimos dois vídeos nós trabalhamos a ideia de Durkheim sobre os fatos sociais e a coesão social. Em especial, no último vídeo nós nos aprofundamos um pouco sobre a ideia da coesão social e a harmonia, né, que Durkheim fala dessa, podemos assim, dessa contribuição de cada indivíduo nesse corpo social para que toda a engrenagem funcione, correto? Só que agora também vem um outro teórico que é o Max Weber, e eu quero falar um pouco, quero dar a introdução a vocês sobre o pensamento de Max Weber. Portanto, essa aula aqui, essa vai ser uma aula nossa com o objetivo de darmos introdução ao pensamento de Max Weber. Eu já tinha falado com vocês nos vídeos anteriores que, com exceção de Karl Marx, dentro da sua abordagem do materialismo científico, né, materialismo histórico, na abordagem do método científico, ele vai tentar propor a quebra do sistema, a mudança, a revolução do sistema, mudar o modelo econômico, mudar as relações trabalhistas da burguesia e operariado. Então, a ideia de Marx, né, dentro do materialismo histórico, dentro do conteúdo dele, da luta de classes, é a mudança total do sistema, correto? Só que Comte, que é o fundador da sociologia, né, é o camarada que vai fazer os primeiros moldes aí da sociologia. Ele trouxe um pensamento chamado positivismo. Logo depois, nós trabalhamos a ideia de Durkheim na coesão social. Bom, e se Durkheim está propondo uma coesão social, se Durkheim ele constata fatos sociais, ele não está propondo mudança do sistema, correto? Portanto, eu quero dizer para vocês que Augusto Comte, Émile Durkheim e esse camarada que eu vou apresentar a partir de agora para vocês, Max Weber, eles têm uma tendência teórica dentro do conteúdo capitalista. Então, eles não propõem uma mudança do sistema capitalista. Eles querem analisar como a sociedade funciona no sistema capitalista. Entenderam aí? Então, assim, eu quero que vocês entendam que existe uma linguagem semelhante em alguns momentos. Haverá uma ponte, haverá uma identificação de Weber, de Durkheim e de Comte, por conta de eles trabalharem dentro do sistema capitalista. A ideologia e a proposta teórica de Marx é uma proposta à parte. Eu não estou dizendo para vocês que Comte, Weber e Durkheim pensam da mesma forma. Pelo amor de Deus, pessoal. Não, eles não pensam da mesma forma. Cada um traz uma contribuição dentro do campo de vista teórico na sociologia. Cada um tem uma abordagem, cada um tem um olhar diferente. Só que a única coisa que eu queria que vocês diferenciassem e ficasse muito claro para vocês é que desses quatro teóricos, três deles, que é o Comte, Durkheim e Weber, eles estão olhando dentro do capitalismo. Eles estão dentro do capitalismo e entendendo e analisando a sociedade como funciona. Entendeu? Já Marx está fora do capitalismo, propõe a expulsão, a quebra do sistema e a implantação de um novo sistema. Então, só para a gente não se perder aí nas nossas ideias, e alguns pontos, conforme eu disse, serão semelhantes aos argumentos dele. Então, dentro daquele ponto de vista de Marx, esse olhar fora do capitalismo, você tem aqui as principais estruturas marxistas: materialismo histórico, luta de classes, a mais-valia, que é a ideia da perca, da valorização da mão de obra. E quanto mais o trabalhador produz, mais riqueza ele gera, mas ele gera para quem? Gera para o burguês, gera para o patrão, gera para o empresário. Ele, todavia, ele trabalha, gera riqueza, mas o processo de lucro sempre vai ficar no final do empreendedor. Vamos lá. Agora, focando aqui, vamos dar a introdução sobre o pensamento de Weber. E Weber, ele é um camarada, conforme eu disse, que ele tem uma influência positivista, ou seja, a ideia do positivismo não é a ideia da ordem, do progresso, não é a ideia da tecnologia, não é entender que o avanço industrial,
que o avanço das tecnologias é um avanço necessário para melhor, segundo a teoria positivista, tá, pessoal? Não estou falando que é assim. Mas na ideia positivista, na teoria positivista, quanto mais se cresce, quanto mais você avança tecnologicamente, a ideia é que o trabalhador consiga, a médio e longo prazo, uma qualidade de vida melhor, um emprego, um salário, uma estrutura familiar, tal. Então, há toda uma estrutura aí dentro do sistema positivista, dentro da corrente positivista, que diz que, de alguma forma, as relações vai trazer algum benefício para ambos os lados, seja para o burguês, seja para o operariado, seja para o patrão, seja para o empregado, entendeu? Vamos lá, ele começa a afirmar, e um dos primeiros artigos, os primeiros materiais, as primeiras análises que Weber fala, é sobre a influência das relações sociais podem desencadear problemas políticos e econômicos. Deixa eu explicar. Durkheim diz que há uma necessidade de todo indivíduo contribuir para que o sistema, para que a estrutura da religião, a estrutura econômica, a estrutura política, a estrutura cultural, para que a estrutura familiar, para que as ideias propostas pelo Estado, para as leis, para que tudo haja, para que haja uma coesão, para que haja harmonia, precisa haver uma boa vontade, um esforço, e na maioria das vezes a pessoa não faz por boa vontade, mas sim debaixo de leis que você paga impostos, são debaixo de leis que você obedece à autoridade, são debaixo de leis que você não comete, a princípio, comete alguns erros, algumas infrações graves. Portanto, dentro da estrutura de Durkheim, naquela questão da coesão social, ele diz que há uma necessidade do indivíduo se esforçar, há uma necessidade e há uma contribuição do indivíduo para o corpo coletivo. À medida que eu entendo que os fatos sociais estão além de mim, quando eu surjo na sociedade, as estruturas já estão postas. E qual é o meu papel? Se adaptar a essas estruturas sociais, e eu tenho que me esforçar para contribuir para que tudo permaneça como está. Essa é a análise de Durkheim, Emile Durkheim, sobre os fatos sociais e a coesão social. Foi o conteúdo do nosso último vídeo, lembra? Então, Marx diz o seguinte, Max Weber fala assim, olha rapaz, pensando por esse ponto de vista, analisando dessa forma, realmente, para que haja coesão social, precisa haver a contribuição de tudo isso, tá legal. Mas, vem cá, na história não houveram as revoluções? Em cada período, em determinados momentos da história, não acontecem as mudanças econômicas, não acontecem as mudanças políticas, não acontecem as mudanças culturais, não acontecem as reformas religiosas? Bom, calma aí. Eu constatar que as estruturas sociais já existem antes de mim, isso é fato. Mas Weber faz para a seguinte análise, mas calma aí, de tempos em tempos a história muda, de tempos em tempos a sociedade evolui, de tempos em tempos acontecem mudanças, seja para melhor, para pior, seja favorecendo um grupo, seja desfavorecendo outro grupo, mas o fato é que a sociedade ela vive uma pujança e em determinados momentos ela mesma muda. Então calma aí. A proposta de Durkheim, dos fatos sociais e da coesão social, qual é a proposta final de Durkheim? É que a sociedade ela é o quê? Ela é totalmente parada, ela é estrutural, ela é fixa, correto? Quando você analisa a ideia de fatos sociais e a ideia de coesão social de Durkheim, você entende que há uma necessidade de uma estagnação social. Só que Weber diz o seguinte, bom, até pode haver, de tempos em tempos, há uma harmonia, há uma paz, há uma estagnação social. Só que em determinados momentos, devido a conflitos, devido à influência, devido a alguns indivíduos que quebram com essa coesão social, e eles vão provocar as revoluções. Eles vão provocar as mudanças políticas, vão provocar as mudanças econômicas, as grandes transições que o modelo passou, que o mundo passou, haja vista, queda do Império Romano, ascensão dos godos, visigodos e suevos sobre a Europa e início da Idade Média.
você tem final da Idade Média, fim do feudalismo, sistema econômico, político e social das relações do rei, nobreza, terra, exploração lá, né, dos suceranos sobre os vassalos, os administradores da terra, sobre os camponeses. Então você tem o fim do feudalismo e início de um novo modelo econômico chamado mercantilismo. Calma aí, como é que isso aconteceu? Simplesmente alguém pegou a página da história e virou? Não. Houveram diversos personagens, entre os quais a maioria deles eram chamados personagens anônimos. Porque a história, e eu posso falar bem sobre o professor de história, sempre seleciona pessoas para marcar, para fazer a transição, para ser o símbolo dos heróis, né? A história tem muito disso. Napoleão, o líder, né, da Europa, da França imperialista. Os jacobinos foram os grupos que moderaram a Revolução Francesa. Então sempre você tem necessidade de apontar uma pessoa, você tem necessidade de apontar um grupo, você tem necessidade de selecionar pessoas que causam a revolução. Quando na verdade a revolução ela é proposta, sim, existe o líder, existe a pessoa que propõe, existe o herói da revolução, mas por trás disso há todo um corpo de pessoas, na maioria das vezes anônimas, que contribuem para esse processo, para a adesão desse processo. Então eu estou dando um exemplo em qualquer modelo que você possa imaginar. Independência do Brasil, independência americana, a guerra entre França e Inglaterra, entendeu? Revolução Industrial, qualquer mudança histórica, desde lá da pré-história até esse exato momento. Por exemplo, esse momento que nós estamos vivendo agora da Covid-19 e essas mudanças das relações sociais que está havendo na Terra, né? Essas mudanças das relações sociais que está havendo dos países da Europa, dos Estados Unidos, aqui no Brasil, enfim, todo esse processo é uma mudança social. E para isso, existem os agentes. Existem as pessoas que romperam com a coesão social, que romperam com essa harmonia, que romperam, que não se esforçaram para que o sistema continuasse da forma que está. Entendeu? Portanto, Max Weber vai dizer que as relações sociais, elas podem influenciar as mudanças. Então, legal. Existem as relações sociais, existem as interações sociais, a coesão. Mas em dados momentos, há os conflitos sociais. Há os conflitos sociais. Então, as determinadas demandas que não são atendidas, ou determinado grupo que se levanta reivindicando tal coisa, você começa o processo das mudanças, e isso pode ocorrer de maneira gradual e lenta, ou não. Pode chegar como, por exemplo, a Primavera Árabe, que foi uma proposta na primeira década de 2000, onde algumas nações árabes que viviam um regime de ditadura durante décadas, no momento eles derrubaram seus ditadores e formularam agora um modelo mais democrático sobre os seus países, pelo menos parte deles. O único país que não conseguiu se resolver na Primavera Árabe, é um país que até hoje está em guerra, é a Síria, por exemplo. Né? Mas outros países como o Egito, entre outros, a Líbia, Egito, eles passaram pela Primavera Árabe, o povo foi para as ruas, o povo derrubou o ditador, promoveu um processo democrático, e ali você vivenciou agora, eles estão vivenciando novas experiências. Entenderam aí? Só um exemplo de um contexto contemporâneo. Mas Weber diz ainda o seguinte, que o poder, o que é o poder na concepção de Weber? Na concepção de Weber, poder é a imposição de um determinado grupo, de determinadas pessoas, sobre o contexto da maioria. Aí você, Fábio, mas isso é uma ideia idiota, né? Não, não é idiota não. Weber diz o seguinte, que em qualquer momento da história, e na análise que você faz, sempre haverá um grupo que vai ter uma dominação, que vai exercer uma influência tal, e eles vão ditar não só as regras, mas eles vão estabelecer as relações sociais. Então, vou dar um exemplo muito claro. O Brasil durante 13 anos, com a ascensão do Luiz Inácio Lula da Silva ao poder, o PT, 8 anos de governo Lula,
Mas 4 anos de governo Dilma, depois de reeleição de Dilma, e mais 2 anos e meio de governo Dilma, você tem um total de 2 anos, quase 3 anos de governo Dilma, você tem um total de 13 anos de poder, né, de poder do PT no Brasil. E nesse momento, nesses 13 anos de governo petista, você teve o país com um viés social, com um viés de um discurso ao combate à pobreza, um discurso do Bolsa Família, da assistência social, um discurso populista, a ideia de quebra de paradigmas, o distanciamento de algumas relações. Por exemplo, o Brasil se afastou um pouco dos Estados Unidos e de Israel, e houve uma questão, o sucateamento do poderio militar, enfim, houveram, na opinião de muitos, coisas positivas e, na opinião de muitos, também coisas negativas nos 13 anos do governo PT. E aí houve um governo de transição, que é o governo Temer, 2 anos. Em seguida, nós estamos na experiência do 2º ano no governo de direita, que é o caso do Jair Bolsonaro. Portanto, você esquece aquele discurso de 13 anos anteriores, você se pauta agora num novo discurso, num discurso agora no viés de uma relação direta com os Estados Unidos, numa relação direta com Israel, num posicionamento neoliberal, economicamente falando, e num posicionamento de um alinhamento norte-americano. Então, aí você fala assim, pô, Fábio, então que momento foi bom ou ruim? Não estou falando. E aí fica a critério de cada um, analisar, né, momento bom e ruim, qual foi o melhor momento, ou qual está sendo o melhor momento, eu não sei. Estou dizendo para vocês que houveram perspectivas de relações de poder muito diferentes. Nesses 13 anos de PT, houve uma perspectiva, uma relação de poder popular, influenciador, tal. Nesse momento, nesse governo de direita que nós estamos vivenciando, há uma centralização de poder e um discurso muito mais direto, muito mais autoritário, um discurso muito mais objetivo. Então, assim, o que eu estou querendo dizer para vocês é que em cada momento das relações sociais há um grupo que influencia e tem a dominação, e o nome disso é exercer poder, e existe forma de exercer o poder. É isso que eu quero dizer para vocês. Existe forma de você desenvolver o poder, e as relações sociais vão se alterando, vão se tornando mais polêmicas, se tornam mais agudas, mais sensíveis, são mais burocráticas, são mais democráticas, da medida conforme a relação do poder e da imposição desse poder sobre os indivíduos, sobre as relações sociais. Então, o resumo da história. O que é o poder para Weber? Na concepção de Weber, poder é a capacidade que tem de influenciar as pessoas, mas o modelo de poder que você apresenta para a sociedade, isso vai interferir diretamente nas relações. Se você apresenta um modelo de poder ditatorial, então você vai ter uma imposição, parte da sociedade vai baixar a cabeça e uma outra parte não vai baixar, vai vir um confronto, vai vir um conflito literalmente físico, literalmente de ideia, de argumento, de xingamentos, de propostas de mudança. Se você propõe um governo laico, sem influência religiosa, sem influência de grandes, aí você tem ali um afastamento da religião, não é isso? Se você propõe um governo teocrático, como é o caso do Irã, por exemplo, onde lá o Corão é a constituição do país, entenderam? Então você tem aí não só o afastamento da religião, mas a religião dentro do governo e o modelo de vista do discurso religioso dominando o país. É o caso do Irã, por exemplo. Então, nessa perspectiva, as relações sociais estão totalmente linkadas. As relações sociais, gravem bem, as relações sociais são reações do modelo de poder que é proposto a ela. Então você tem um modelo mais democrático, então você tem a participação, você tem a discussão, o diálogo, o debate, as imposições, as reivindicações de vários grupos. No modelo ditatorial você não tem, você até confronta, existe um grupo que confronta, mas na grande maioria acaba que a imposição predomina. No modelo do ponto de vista teocrático e religioso, a religião, aquela religião principal, ela tem a dominação do discurso, das ideias, da moral, do ponto de vista político, social e cultural daquele país. Então, o que Weber está afirmando na análise que Weber faz é o seguinte, que há uma proposta de poder
e as relações sociais e a sociedade, ela reage trazendo mudanças ou não, pedindo mudanças ou não, reivindicando por mudanças ou não, de acordo com esse poder proposto. Só que assim, eu não estou jogando a culpa toda em cima do poder, porque Weber vai dizer que de tempo em tempo, e de acordo com esse grupo social, das relações sociais são vivas, as relações sociais são abertas. Então, às vezes, o modelo de poder está ali, ninguém está questionando. Por exemplo, um modelo de poder democrático, eleições de 4 em 4 anos, eleições para presidentes, para senadores, deputados federais e governadores. E ninguém está questionando o poder e o modelo do poder, e ninguém está questionando o parlamento, o executivo, o judiciário. Está lá a estrutura de poder. Só que as relações sociais aqui são vivas, são pujantes. E tem hora que necessariamente não é o poder que atinge as relações sociais. Tem hora que as relações sociais são tão intensas e as reivindicações e as mudanças são tão vivas que essas relações sociais também causam a mudança no poder. Pô, Fábio, agora você embolou tudo agora. Primeiro você falou que o poder, ele traz uma direção para as relações sociais. Sim, eu falei isso. Eu falei que o modelo de poder, ele tem total influência sobre as relações sociais. Só que Weber diz que em determinados momentos a estrutura de poder é aceita pelas relações sociais, pela sociedade. As estruturas de poder, as estruturas estão ali. Mas as relações sociais, as interações sociais são tão vivas, a reivindicação dos grupos, de pessoas, a reivindicação dos indivíduos, a influência, o impacto ideológico, o poder do discurso, isso se torna tão forte, que às vezes as intensas relações sociais podem afetar o poder. Portanto, Weber fala da ideia do poder que influencia as relações sociais, e em dados momentos as relações sociais também podem influenciar o modelo de poder. Pessoal, eu vou terminar esse vídeo aqui. Foi apenas uma introdução a Weber, e nos próximos vídeos nós vamos estar colocando aí, vamos estar executando também os outros pontos de Weber, tá bom? Então fica somente nessa introdução aí, e nos próximos vídeos eu vou estar explicando um pouco mais. Hoje ficamos somente com a ideia da relação de poder de Weber e a concepção de Weber sobre as relações sociais que é discordante de Durkheim. Fechado? Espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo não esticar muito o vídeo para não ficar muito teórico e você se perder no entendimento. Então eu prefiro fechar agora e gravar um próximo vídeo dando continuidade, parte 2 sobre Weber, dando continuidade às relações de poder. Fechado, pessoal? Olha, Deus abençoe todos vocês e o quanto antes estaremos presentes, se Deus quiser. Tchau.